Estão lembrados de mim? Na aula passada, nós falamos a respeito da ligação dos equipamentos, amplificadores, CDs e alto-falantes. Hoje estou retornando aqui para nós falarmos um pouquinho sobre caixas de som, que nós vamos instalar para reproduzir os nossos graves e subgraves dentro do nosso veículo. O primeiro tipo de caixa que eu vou falar é a respeito da caixa dutada. A caixa dutada, ela é caracterizada por esta abertura que nós temos aqui, denominada de duto ou pórtico, aonde as ondas de compressão e descompressão produzidas pela parte traseira do alto-falante vai ser encaminhada para o seu exterior através desta abertura. Esse tipo de caixa é apropriado para quem? Para quem tem um carro tipo sedã ou van, porque o tamanho dela é um pouquinho exagerado. Ela também é apropriada para quem tem para quem gosta, né, do ritmo musical assim mais melodioso, tipo uma MPB, uma música clássica, uma música acústica. Esse tipo de caixa é o ideal. A posição do duto não importa se é na parte superior, se ele é na parte inferior, se ele é no tampo ou se ele é na lateral. Isto não importa. O importante é o seu diâmetro e o seu comprimento. No que diz respeito ao seu comprimento, o duto pode estar totalmente para dentro da caixa, ou ele pode estar com metade para a parte exterior e metade para a parte interior. Se você tiver a necessidade de usar um duto maior do que a profundidade da caixa, você pode fazer o duto em forma de um joelho. Você pode vir com um duto fazendo uma curva por dentro da caixa. Seria uma segunda opção. O outro tipo de caixa que nós temos é a caixa considerada como caixa selada. Nessa caixa, as ondas de compressão e descompressão da parte posterior do alto-falante ficam aprisionadas dentro da própria caixa. Esse tipo de caixa tem o seu tamanho reduzido e ela é apropriada para quem? Para quem tem carro compacto, tipo hatch. E para quem gosta de um estilo musical mais agressivo, tipo funk, techno, dance, é a caixa mais indicada para isso. Para quem gosta de todos os tipos de estilos musicais, a caixa ideal é a caixa Bandpass. A caixa Bandpass ela se caracteriza por ser dois tipos de caixa. É uma caixa selada com uma caixa dutada. Você não vê a parte externa, né? Pela parte externa você não vê o seu alto-falante. Podemos até abrir aqui a caixa para você ter uma ideia de como ela é por dentro. Aqui está o alto-falante com a parte posterior voltada para a caixa selada, que está aqui atrás, e essa parte aqui da frente, então, é a minha caixa dutada. Aqui vocês estão vendo os dois dutos por onde está saindo o ar. Bem, gente, depois que você definir o tipo de caixa que você vai utilizar, se é selada ou se é dutada, e a litragem da sua caixa, vamos nos preocupar agora com o fechamento da caixa. Para isso, o que nós devemos fazer? Para unir todas as partes das caixas, nós devemos utilizar na junção uma cola, que pode ser a cola madeira, ou pode ser qualquer outro tipo de cola plástica, né, utilizada em artesanato, e pregos sem cabeça, colocados a uma distância mínima de 10 centímetros um do outro. Internamente, também devemos fazer a vedação da caixa nessas junções, através da utilização de serragem com cola, massa plástica, mais conhecida como plastique, ou então fubá com cola, e passar em todas as juntas internas, inclusive por onde passa
o fio que vai ligar os alto-falantes. Depois de feita toda esta vedação, nós devemos forrar o fundo da caixa com um material para fazer o amortecimento do som, só na parte posterior da caixa. Que tipo de material nós usamos? Nós podemos usar a manta de algodão, que é essa que está aqui no fundo. Podemos utilizar o acrilon, a lã de vidro ou a lã de rocha. Qualquer um desse tipo de materiais são capazes de fazer esse papel, apenas no fundo. Bem, gente, nós vamos falar agora então a respeito do divisor de frequências. Qual é a finalidade do divisor de frequências? Encaminhar para cada tipo de alto-falante somente a frequência para a qual ele foi destinado a reproduzir. Quer dizer, se você mandar um alto-falante de agudos, que é o Twitter, você enviar graves para o Twitter, você vai queimar o Twitter. O alto-falante de graves, se você mandar agudos para o alto-falante de graves, ele não vai reproduzir corretamente os agudos. Então, cada tipo de alto-falante foi feito para trabalhar uma faixa de frequência específica. Quem é que faz esse papel de pegar todas as frequências presentes no programa musical e enviar somente a frequência correta para cada tipo de alto-falante? O divisor de frequências, ou também conhecido como crossover. Esse daqui é o tipo ativo, que é aquele que nós utilizamos mais em caixa de som, dentro do automóvel. Ele é composto por materiais passivos, por componentes passivos, indutores, capacitores e diodos e transistores, que são essa pecinha aqui pequenininha que tem aqui. Mas basicamente é mais os indutores e mais os capacitores. Aqui na entrada vem do meu amplificador ou do meu gerador de áudio, que pode ser um CD player ou pode ser um toca-fita, e aqui desse lado sai a faixa de frequência para cada alto-falante específico. Para graves, que vai para o woofer, médios, que vai lá para o seu drive, e os agudos, que vai para o seu tweeter. Hoje eu vou explicar a vocês como é que você calcula os capacitores e como é que você calcula os indutores. Ok? Calcularmos os nossos capacitores e as nossas bobinas de corte, primeiro vamos conhecer um pouquinho sobre as faixas de frequências e os seus respectivos alto-falantes. A faixa de frequência audível, ela começa em 20 Hz e vai até 20.000 Hz ou 20 kHz. De 20 Hz até 800 Hz, nós temos os graves. Os alto-falantes responsáveis pelos graves são os woofer. De 800 Hz até 4.000 Hz, nós temos os médios. Os alto-falantes responsáveis pelos médios são os mid-ranger e os drivers fenólicos. E de 4.000 até 20.000 Hz, nós temos os agudos, aonde os responsáveis pela sua reprodução são os tweeters. Com o avanço tecnológico, os graves foram subdivididos em subgraves e médio graves. Aqui nós temos os subgraves e aqui nós temos os médios graves. Os alto-falantes responsáveis pelos subgraves, que vão de 20 Hz até 150 Hz, são os subwoofers. E os alto-falantes responsáveis pela reprodução dos médio-graves, que vão de 150 até 800 Hz, são os mid-bass. É escolher como vai ser o meu sistema de sonorização, quantas vias eu vou ter. Normalmente, nós temos uma via exclusiva para o subgrave. A via de subgrave deve ter um amplificador próprio,
com 4 vezes mais potência do que a via utilizada para médios e agudos, devido ao fato dos subgraves terem uma altura muito baixa. Então, com isso, eu tenho que compensar com um aumento de potência. Depois, eu escolho a minha complementação. Se o meu sistema vai ter 2 vias, nesse caso, eu vou ter uma via composta pelo meu médio, que vai trabalhar de 120 até 6.000 Hz. 120, se a minha via de subgrave parar em 120. Se ela for de 100, aqui vai começar em 100. Se ela for de 150, aqui eu vou começar em 150. E uma outra via para os meus agudos, que vai pegar de 6.000, que foi onde parou o meu médio, começa de 6.000 em diante, né, até 20.000 Hz. Ou então, posso optar pelo meu sistema de 3 vias. Nesse caso, eu vou ter uma via que é responsável pelo médio grave, que vai pegar de 120 até 800 Hz. Esse 120 vai depender da minha via de subgraves, né, como já expliquei no sistema de 2 vias. Pode ser 100, pode ser 120, pode ser 150, pode ser 80. Você que vai determinar. Uma via para os médios, que vai pegar de 800, que foi onde terminou o meu médio grave, até 8.000 Hz. E uma via para os agudos, que vai pegar de 8.000 Hz em diante, isto é, até 20.000 Hz. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do cálculo de um divisor de frequência para um sistema de 2 vias, onde eu já tenho a minha via específica para o subwoofer e vou utilizar mais 2 vias para complementar o meu sistema. Eu vou utilizar um super tweeter e vou usar um drive com uma corneta na frente. Para calcular o capacitor que eu vou colocar no tweeter, primeiro eu tenho que especificar qual a frequência mínima que eu quero que o meu tweeter reproduza. Nesse meu exemplo aqui, eu escolhi como frequência de corte 8.000 Hz. Eu quero que o meu tweeter reproduza as frequências de 8.000 Hz para cima, através do capacitor que eu estou chamando de capacitor C1. Como é que eu calculo isso? O capacitor, você calcula como 1 dividido por 2π vezes F, vezes F aqui é a frequência de corte, e Z, que é a impedância. Esse cálculo aqui é para o divisor de 6 decibéis por oitava. Esse aqui é para o capacitor de um divisor de 6 decibéis por oitava. Como é que eu vou calcular agora? Bem, 2π é 3,14 vezes 2, que dá 6,28. Frequência de corte, 8.000. Impedância do super tweeter, 8 ohms. Fazendo essa continha, eu achei 0,0000025 farads. Eu ando com a minha vírgula 6 casas para a direita, 3 casas, 6 casas. Isto é, dividir, né, eu multipliquei esse meu número aqui por 1 milhão. Com isso, o que eu achei? Eu achei 2,5 microfarads. Então, eu vou na loja e compro um capacitor de 2,5 microfarads. Para que tensão mínima? Para uma tensão mínima de 63 volts, para suportar a potência do som. Então, é 25 microfarads por 63 volts. Esse capacitor tem que ser despolarizado, podendo ser poliéster, bipolar ou 2 capacitores eletrolíticos despolarizados. Certo? Ora, o capacitor que nós vamos colocar no nosso drive, a fórmula é a mesma. O capacitor número 2 vai ser 2π, né, 1 dividido por 2π, frequência de corte e impedância do alto-falante. 2π, 6,28.
Agora, qual é a nossa frequência de corte? Eu quero que o meu alto-falante fale de 800 para cima. Eu escolhi uma frequência de corte em 800 Hz. Eu quero que ele vá de 800 para cima. Então, 800. Impedância do alto-falante, 8 ohms. Fazendo essa continha, vai dar 0,000025 farads. Ando com a minha vírgula 6 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 25 microfarads. Então o meu capacitor vai ter que ser um capacitor de 25 microfarads. Correto? Vamos calcular agora a bobina do nosso drive. A bobina ela deixa passar as frequências de um determinado valor para baixo. Para calcular a bobina, nós utilizamos a seguinte fórmula. É a impedância dividido por 2π vezes a frequência de corte. Essa frequência de corte é a seguinte. O drive ele vai funcionar desde 800 até, nesse meu exemplo aqui, 8.000. Por que 8.000? Porque o meu Twitter começa em 8.000. Então a minha bobina vai ter que cortar de 8.000 para baixo. Porque o meu capacitor já cortou de 800, não é isso? Para cima. Agora a minha bobina vai cortar de 8.000 para baixo. Então, como é que eu faço isso aqui? Fazendo essa continha, impedância 8, 2π 6,28, frequência 8.000. Fazendo essa continha deu 0,000159 henries. A unidade de indutância é henries. Eu ando 3 casas, vai dar 0,159 milihenries. Ou posso arredondar para 0,16 milihenries. Este, então, vai ter que ser o valor da bobina que eu vou colocar no meu drive. Aprender a interligar dois amplificadores. Nós temos aqui um CD player, temos um amplificador com fonte chaveada que vai fazer o meu sistema estéreo e nós temos um booster mono que vai fazer o papel dos subgraves. O primeiro passo é a interligação da saída RCA do meu CD player com a entrada RCA do meu amplificador estéreo. Primeiro passo. O segundo passo é a interligação das caixas que vão fazer o meu canal estéreo. Eu venho aqui no meu amplificador estéreo e pego positivo e negativo, canal direito, positivo e negativo, canal esquerdo, e interligo nos meus dois sistemas de caixas que vão fazer canal direito e canal esquerdo. Esse booster mono, ele tem apenas 2 fios de entrada e 2 fios de saída, positivo e negativo de entrada, positivo e negativo de saída. Como é que eu faço a interligação? Eu pego o positivo do amplificador estéreo e jogo no positivo do amplificador mono. E pego o negativo do outro canal do amplificador estéreo e ligo no negativo do amplificador mono. Positivo de um canal com o negativo do outro. E o positivo e negativo de saída eu interligo na minha caixa que vai fazer os subgraves. Isso aqui é uma caixa bandpass que vai fazer os subgraves. Agora vou me preocupar com a interligação elétrica. Eu vou pegar o positivo do meu amplificador mono, positivo do amplificador mono, os dois positivos do meu CD player
e ligar junto com o positivo da bateria, ó, ligar junto com o positivo da minha bateria, e com o positivo do meu amplificador estéreo. Então está aqui, ó, positivo do amplificador estéreo, positivo do amplificador mono, os dois positivos do meu CD player ligados ao positivo da minha bateria. Vou fazer a mesma coisa agora com o negativo. Negativo do meu amplificador mono, negativo do meu CD player, ligado ao negativo do meu amplificador estéreo. Repetindo, negativo do amplificador estéreo, negativo do amplificador mono, negativo do meu CD player, tudo isso ligado ao negativo da minha bateria. Só falta agora ligar o meu fio remoto. Aqui eu tenho o remoto do meu CD player ligado na entrada de remoto do meu amplificador estéreo, e daqui do remoto do amplificador estéreo sai para o remoto do meu amplificador mono. E a ligação já está feita. As saídas amplificadas não serão utilizadas. Então vamos ter que fazer aquele processo que vocês já aprenderam no fascículo anterior. Ligar os dois resistores nos dois canais, resistor de 10 ohms por 5 watts de dissipação, para evitar que o amplificador interno do CD player venha a queimar. Say, a man wearing a double suit drops a weapon about